Olá para todos vocês, sejam bem-vindos ao curso Cuidar de Idosos. Meu nome é Márcio Borges, sou médico geriatra, especializado em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E terei o prazer de acompanhar vocês durante todo o curso Cuidar de Idosos, através dos seus 6 módulos que falaremos a seguir. O objetivo do curso Cuidar de Idosos são, principalmente o objetivo geral, que é a capacitação teórica para familiares e cuidadores de pessoas idosas mais dependentes, e também a capacitação teórica para os cuidadores profissionais. E os 7 objetivos específicos são: primeiro, estudar o aumento da população de pessoas idosas no Brasil. O Brasil está envelhecendo. O segundo é entender do que se trata o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. O terceiro, mostrar como as famílias cuidadoras devem contratar e trabalhar com os cuidadores profissionais de pessoas idosas. O quarto, aprender sobre os grandes problemas de saúde das pessoas idosas. O quinto, saber comunicar-se de maneira eficaz com as pessoas idosas, com as famílias e com os cuidadores profissionais. O sexto, aprender e praticar corretamente todas as orientações de rotina. Sim, teremos muitas rotinas para falar para vocês dos cuidados de pessoas idosas mais dependentes. E por último, sétimo, refletir com familiares e com os cuidadores a necessidade do autocuidado, ou seja, da preocupação que todos devem ter com a sua própria saúde e com a sua qualidade de vida. A dinâmica do curso Cuidar de Idosos será a seguinte: o curso será dividido em 6 módulos que poderão ser completados de acordo com a sua disponibilidade de tempo e de horário. No módulo 1 falaremos sobre o envelhecimento do Brasil e o Estatuto do Idoso. No módulo 2 falaremos sobre o cuidado, o cuidador familiar e o cuidador profissional de idosos. No módulo 3, os grandes problemas de saúde das pessoas idosas. No módulo 4, comunicando-se melhor com a pessoa idosa e com a sua família. No módulo 5, as rotinas de trabalho com as pessoas idosas mais dependentes. E no módulo 6, finalmente, cuidando de quem cuida. Vamos começar agora, então, o módulo 1. E os temas abordados serão o envelhecimento no Brasil e o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. O plano de aula desse módulo será entender por que a população mundial e brasileira está envelhecendo, aprender conceitos sobre envelhecimento, gerontologia e geriatria e também como o nosso corpo envelhece, analisar as consequências econômicas e sociais que o envelhecimento acarreta, entender o que é trabalhar em equipe e o que é o termo multidisciplinar. E, finalmente, conhecer o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. Gente, o Brasil não é mais um país de jovens. Nós chamamos hoje que o Brasil é um país jovem, mas de cabelos brancos. Só para vocês terem uma ideia, em 1980, ou seja, há pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha somente 6% da sua população de idosos, que gerava em torno de 7 milhões de pessoas idosas, ou seja, apenas 6% dessa população brasileira eram de pessoas idosas. E hoje, contados pelo censo de 2022, que foi revelado agora em 2023 pelo IBGE, nós já podemos falar que o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de pessoas idosas, certo? E isso equivale não mais a 6% da população, mas a 15% de toda a população brasileira. Ou seja, o Brasil é um país jovem, de cabelos brancos, que está envelhecendo rapidamente nos últimos 40 anos. Só para vocês terem uma ideia, os dados gerais do envelhecimento da população brasileira em números mais detalhados. Em 1975, o Brasil tinha 6 milhões de pessoas idosas. Em 1990, gerava em torno de 9,5 a 10 milhões de pessoas idosas. No ano 2000,
14 milhões de pessoas idosas. Em 2010, 21 milhões de pessoas idosas. E finalmente agora, em 2025, o Brasil chegará a 32 milhões de pessoas idosas. Lembrando que nesse ano de 2022, o Brasil já tem 30 milhões de pessoas idosas. Então, pelo gráfico, vocês notem que o Brasil está envelhecendo rapidamente, principalmente nos últimos 40 anos. Mais um dado, em 2040, ou seja, daqui a 17 anos, no Brasil nós teremos mais idosos, mais pessoas idosas do que crianças, tá? Então o Brasil será um país que vai ter mais pessoas idosas do que crianças em 2040. E a partir de 2050, 2060, o Brasil certamente terá 25% da sua população de pessoas idosas, tá? Então, um quarto de toda a população brasileira, daqui a mais ou menos 30, 40 anos no máximo, serão de pessoas idosas. E como nós definimos a pessoa idosa? Nos países mais desenvolvidos, como nos países da Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, por exemplo, disse que uma pessoa é idosa após os 65 anos. Já nos países menos desenvolvidos, no caso do nosso Brasil, disse que uma pessoa é idosa após os 60 anos. Ou seja, aqui no nosso curso, quando nós falarmos em pessoas idosas, em idoso, em idosa, nós estamos falando de pessoas que têm mais de 60 anos. E o envelhecimento, gente, ele é feminino, ou seja, as mulheres estão envelhecendo mais e melhor do que os homens. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida entre homens e mulheres é diferente. O censo do IBGE mostrou claramente isso no ano de 2022 e agora, apresentado para todos nós no ano de 2023, as mulheres estão vivendo mais que os homens e sua expectativa de vida já está girando em torno de 80 anos, ou seja, metade de todas as mulheres no Brasil chegarão certamente aos 80 anos, enquanto que os homens chegarão no máximo aos 73 anos. E vocês notam aqui claramente que a expectativa em 1960, 1950, ela não passava de 50 anos para as mulheres e não passava de 45 anos para os homens. Ou seja, nos últimos 60 anos, 70 anos, o Brasil teve um salto de pelo menos de 30 a 40 anos a mais de vida para a população brasileira. E isso, gente, é uma grande conquista do nosso país. Outro dado que fala que o Brasil, o envelhecimento é feminino, não só no Brasil, no mundo todo, o envelhecimento é feminino, que de cada 10 mulheres que chegam à idade muito avançada, à idade de 85 anos, apenas 5 homens chegam aos 85 anos, ou seja, para cada 2 mulheres com mais de 85 anos, nós temos apenas um homem com mais de 85 anos. E por que o envelhecimento é feminino? Quais são as causas? Primeiro, as mulheres cuidam melhor de sua saúde, fazem o seu preventivo ginecológico, o seu preventivo cardiológico com muito mais frequência que os homens. Os homens fazem muito menos os seus preventivos, tanto de próstata quanto de coração. As mulheres evitam também situações perigosas, se acidentam menos, participam em menor número da violência urbana que a gente vê hoje, nos países de todo o mundo, principalmente nos grandes centros urbanos brasileiros, e também menos guerra e outras particularidades a mais. Elas fumam menos, elas bebem menos, estão menos envolvidas em situações de uso de substâncias ilícitas, substâncias tóxicas. E também existe o fator da epigenética. O que seria epigenética? Você pode ter a sua genética, problemas na família, de coração, de pressão, de diabetes, de obesidade. Mas o que acontece? As mulheres, porque elas se cuidam melhor da saúde, elas não deixam a sua genética agir numa idade mais recente, ou seja, somente numa idade muito mais avançada
essa genética, essa característica hereditária é que vai agir. É o que a gente chama de epigenética. Na verdade, epigenética é aquilo que você faz com a sua genética. E quanto melhor o seu estilo de vida, quanto mais saudável for o seu estilo de vida, quanto mais prevenção você fizer, tanto na parte de alimentação, de atividade física, de não uso de substâncias ilícitas, né? Você dorme bem, você procura ter uma vida mais regrada e com menos estresse. Isso faz com que a sua genética não atrapalhe a tua vida e você tem, assim, a epigenética prevalecendo, ok? Vocês entenderam? Vamos agora falar sobre as principais características do envelhecimento físico normal. Em primeiro, após 50 anos, o peso do corpo pode se estacionar ou diminuir, pois ocorre redução da massa de todos os órgãos em geral, principalmente da parte óssea e muscular. Também, aos 40 anos, a nossa estatura, o nosso tamanho se reduz a 1 centímetro a cada década. Um exemplo, se você tem 1,70 m, né, depois dos 40 anos você pode ir para 1,69 m, aos 50, 1,68 m, aos 60, 1,67 m, aos 80, 1,65 m, ou seja, a gente pode diminuir 1 centímetro a cada década. Também a pele perde a elasticidade, surgindo as rugas, e você fica também com a pele um pouco menos resistente, tá? A pele fica mais seca e aparece mais facilmente feridas e mais aquelas batidas que você dá nos cantos da parede, dos móveis, o que a gente chama de hematomas, escoriações. Outra coisa que é muito interessante nas principais características do envelhecimento físico normal é a capacidade de regulação do corpo pela pele está afetada. A pessoa idosa pode não se agasalhar bem na época do frio. Ela tem uma percepção de intensidade do frio diferente das pessoas adultas e dos mais jovens. E com isso ela se agasalha menos e podendo causar mais problemas de infecções respiratórias. No inverno, por exemplo. Do mesmo modo, durante o verão, pelo mesmo motivo, ela não percebe que está muito quente, aí ela se agasalha mais do que deveria. A pessoa idosa não percebe a perda de água pela pele, ela tem pouca sudorese, bem como também não ingere água, não ingere líquidos o suficiente, o que pode acarretar nas pessoas idosas fraqueza, cansaço e desidratação. Os músculos, gente, desde que bem exercitados, podem manter a força e a tonicidade na terceira idade. Porém, também é na terceira idade que a falta de exercícios e a imobilidade podem gerar a atrofia do músculo, a atrofia muscular e a perda de capacidade motora, piorando assim a locomoção e o equilíbrio, ocasionando, por exemplo, quedas. Essa perda de musculatura, essa atrofia muscular é o que nós chamamos de sarcopenia. A mulher idosa tem maior incidência de doenças da tireoide, principalmente o hipotireoidismo na terceira idade. Todos os dois, tanto o homem quanto a mulher, na terceira idade têm maior incidência de diabetes, maior incidência de colesterol alto e de hipertensão arterial. Na terceira idade também pode haver uma discreta redução do número de glóbulos vermelhos, mas sem que isso cause grandes problemas tipo anemia. A produção e o número de células da medula óssea e a imunidade na terceira idade estão reduzidas, principalmente após os 75, 80 anos. Isso pode ocasionar um aumento da incidência de infecções, doenças autoimunes como a artrite, as alergias, bem como também é muito mais comum na terceira idade, principalmente após 75, 80 anos, o surgimento de câncer. Vamos falar agora sobre sono, memória, audição e visão. Vamos lá. As pessoas idosas têm um número de horas de sono um pouco melhor do que os adultos e os mais jovens, em torno de 6 a 7 horas de sono. Também à noite elas acordam mais para ir ao banheiro urinar e têm um sono mais leve, acordam com mais facilidade.
Muitas vezes eles acham que estão dormindo pouco e muitas vezes acham que precisam de medicamentos. Vou falar isso mais na frente. Em relação à memória, a pessoa idosa em condições normais pode ter uma memória ótima, muito boa. O que ocorre algumas vezes é demorar um pouquinho mais para lembrar. E aí quando acontece isso, eu esqueci. Ou seja, não é que ela esqueceu, ela vai lembrar um pouco mais lá na frente e a memória funciona perfeitamente, só que é um pouco mais lentificada, um pouco mais devagar. A depressão também, quando não tratada adequadamente, pode afetar a atenção e a memória. Já a audição, apesar de ser uma queixa comum na velhice, apesar de ser uma queixa comum nas pessoas da terceira idade, a perda auditiva não é valorizada pela pessoa idosa, mas também não é valorizada também pela família e não é valorizada adequadamente nem pelos profissionais de saúde. A gente sabe que temos que valorizar quando a pessoa idosa começa a perder a audição, porque uma das consequências é justamente o seguinte: a perda de audição pode acelerar ou ocasionar problemas de memória e até a doença de Alzheimer. Já a visão pode ser prejudicada pela opacidade do cristalino, que é essa parte da frente dos olhos, certo? E é muito comum, é corriqueiro que as pessoas mais idosas tenham que fazer sua cirurgia de catarata. Todos vocês conhecem alguém da família que fez cirurgia de catarata. Outra questão na velhice é a degeneração macular, uma doença que acomete a retina, levando também a uma piora importante da visão e que tem que ser tratada adequadamente e rapidamente. Vamos falar agora da parte da boca e do sistema digestivo. O envelhecimento começa pelos dentes. Com 30 anos de idade, as pessoas já começam a perder pelo menos de 1 a 2 dentes. Já com 70 anos de idade, a média é de falta de pelo menos 10 dentes. A pessoa idosa também tem um paladar melhor, mais apurado para alimentos doces e menos para a comida de sal. Isto explica a preferência por alimentos mais doces, tais como pães, bolos, bolachas e etc. A saliva é mais escassa e o relato de boca seca é mais comum. E isso piora muito porque a terceira idade também as pessoas mais idosas tomam pouca água, acarretando mais boca seca e a saliva muito mais escassa. Vamos falar agora de termos ligados ao envelhecimento. Vamos lá, gente. O primeiro termo vai ser justamente envelhecimento. O que é o envelhecimento? Um conceito assim muito legal que eu achei foi que o envelhecimento é um processo fisiológico, ou seja, é uma coisa normal do nosso corpo humano, caracterizado pelo declínio progressivo, ou seja, pela progressiva perda de função inerente a todo ser vivo que tem idade avançada. Tá? Então o envelhecimento é uma coisa natural, faz parte da vida, é normal com o passar da idade, principalmente quem tem idade avançada. E o que é geriatria? Geriatria é a especialidade da medicina que cuida das pessoas acima de 60 anos. Vocês lembram que eu falei? No Brasil, acima de 60 anos. É o especialista médico que cuida de pessoas acima de 60 anos. E a gerontologia? Gerontologia, gente, é uma ciência. É a ciência que estuda o envelhecimento, suas causas e consequências e que busca soluções para uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas idosas. E finalmente colocaremos nesse slide o termo cuidador. O cuidador ele é responsável pelo cuidado da pessoa idosa dependente. Temos aqui, então, eu falarei mais lá na frente, o cuidador familiar e o cuidador formal, cuidador profissional contratado para cuidar de pessoas idosas. Outros termos muito interessantes é o termo autonomia, que significa capacidade de decisão sobre sua própria vida sem ajuda de outras pessoas, sem ajuda da família, ou seja, a pessoa idosa tem uma autonomia completa. A independência é a capacidade de desenvolver
todas as atividades básicas e atividades instrumentais de vida diária, ou seja, a pessoa idosa ela é independente quando ela faz tudo sozinha, ela não depende das pessoas para fazer tanto as suas atividades fora de casa como suas atividades normais, básicas, dentro de casa. E quais seriam essas atividades básicas de vida diária? Primeiro, andar sozinha pela casa, locomover-se pela casa. Segundo, tomar banho sozinho. Terceiro, ter continência, vontade de ir ao banheiro para urinar e defecar e usar o banheiro sem ajuda. O quarto, vestir-se sozinha. E o quinto, alimentar sem ajuda de outras pessoas. Sentar à mesa sozinho, preparar o seu prato sozinho e comer sozinho. Tá? Já as atividades instrumentais de vida diária são aquelas que a gente faz saindo mais de casa. Primeiro, fazer compras. Segundo, pagar as contas. Terceiro, cozinhar. Quarto, usar meios de transporte. E quinto, cuidar da sua própria saúde. Ir ao médico, comprar seus remédios, cuidar sozinho da sua própria saúde. Maneiras de envelhecer. Gente, a relação de independência ou de dependência da família, da autonomia ou de sua falta é, sem dúvida, um dos melhores indicadores de saúde, de bem-estar social e também de bem-estar financeiro e econômico. Abaixo, vou dar 2 exemplos aqui embaixo de maneiras de envelhecer. Primeiro, eu vou falar isso mais na frente, nas próximas aulas, mais detalhadamente. Primeiro, o exemplo de uma pessoa idosa independente, tá? Vamos lá. Uma senhora idosa, 85 anos, mora sozinha, boa aposentadoria, sem problemas de doenças mais sérias que possam atrapalhar a sua autonomia e as suas condições de ir e vir. Ela vai sozinha para a rua, faz tudo sozinha, suas compras, pagam suas contas, vai ao banco, procura os seus médicos sozinha, ou seja, faz tudo sozinha. E aquele exemplo da pessoa idosa dependente. Um senhorzinho de 72 anos, ou seja, bem mais jovem, sequela de AVC, de acidente vascular cerebral, derrame, com comprometimento de todo o lado esquerdo do corpo, sem condições de andar sozinho para fora de sua casa e necessita também da ajuda financeira dos seus filhos para comprar os seus medicamentos e até pagar o seu plano de saúde, se esse for o caso. Vamos lá, consequências econômicas do envelhecimento populacional. Primeiro, uma das consequências econômicas do envelhecimento populacional é a aposentadoria, claro. Em muitas situações coincide e é sinônimo de envelhecimento. É um direito assegurado pelo trabalhador após décadas de trabalho e contribuição da Previdência Social. Na prática, contrariando o aspecto de jubilamento e merecimento por serviços prestados, ocorre comumente não só um prêmio porque está se retirando da vida de trabalho, mas uma redução da renda e situação de preocupação e isolamento social, ou seja, muitas vezes para muitas pessoas da terceira idade aposentar-se não é mais um merecimento e sim um castigo. Mercado de trabalho. Como consequência do envelhecimento, da ruptura da vida profissional e da aposentadoria, a pessoa idosa é preterida, não é aquela pessoa escolhida em favor de trabalhadores mais jovens, de acesso ao mercado de trabalho ou da continuidade nesse mercado, ou seja, com o passar da idade, depois de 50, 60 anos, se tiver uma vaga onde a gente precisa de um trabalhador qualificado, muitas vezes a pessoa mais jovem vai ser escolhida em relação à pessoa mais idosa. E como consequência disso, como eu já falei para vocês, redução do padrão de vida que tinha quando trabalhava quando mais jovem. Um isolamento do seu grupo social, a quem pertencia, tipo a fábrica, o escritório, a instituição, e também a não recolocação do mercado de trabalho, a dependência dos filhos e a piora da qualidade de vida e da autoestima.
Vamos falar também das consequências da feminização do envelhecimento brasileiro. Como eu falei para vocês, o envelhecimento brasileiro é feminino, isso tem algumas consequências. Primeiro, o grande número de mulheres idosas que moram sozinhas nos grandes centros urbanos. Lembrando que as mulheres vivem mais do que os homens, elas ficam viúvas. Tá? Então, há um grande número de mulheres idosas que moram sozinhas nos grandes centros urbanos. Por falta de contribuição previdenciária, principalmente das gerações anteriores, devido ao trabalho em casa, no lar, na criação dos filhos, a mulher idosa tem uma renda menor, muitas vezes somente a pensão, a aposentadoria do seu falecido marido. Também, mesmo assim, muitas delas acabam sendo a única fonte de renda de toda a família, fazendo com que o padrão de vida dela seja ainda menor. Certo? Né? Hoje a gente vê muitas famílias padecendo dessa crise econômica e muitas vezes dependendo daquele dinheiro contadinho que chega todo mês para as pessoas idosas, para as mulheres idosas, e elas são a única fonte de renda para os seus filhos, para os seus netos. Mas aí tem um outro problema, gente. A exploração da família que depende dessa pessoa idosa, dessa mulher idosa, em relação à obrigação de contrair o famigerado empréstimo consignado, facultativo principalmente a aposentados e pensionistas. Nós vamos falar isso mais para frente no caso de maus tratos e violências, mas infelizmente é uma realidade que acomete a muitas mulheres idosas. E, no final, o isolamento social da idosa muito maior do que o homem idoso. Ou seja, a mulher idosa, como eu falei para vocês, elas são em grandes números e moram sozinhas nos grandes centros e muitas vezes elas ficam isoladas. O maior contingente de mulheres idosas que vão para casas de repouso e vão para asilos, ou seja, maior contingente de institucionalização da mulher idosa em relação ao homem idoso. O homem idoso fica com a família, o homem idoso fica muito mais com as filhas e com os filhos do que a mulher idosa. Em relação às consequências na saúde e na previdência social, primeiro nós temos o advento da aposentadoria e do envelhecimento ocorre normalmente com uma redução, como eu já falei para vocês, do ganho familiar, redução da condição de vida da família, dessa pessoa idosa. A pessoa idosa ganha menos. Ao contrário, os gastos com tratamento de doenças aumentam com a idade, adicionados aos custos de médicos, planos de saúde ou medicamentos, e mesmo para os usuários do SUS, que são a grande maioria nesse Brasil, tem um maior gasto no quesito saúde. As pessoas idosas representam atualmente, como eu falei para vocês, 15% de toda a população brasileira. Hoje somos 30 milhões, você lembra disso. Porém, são responsáveis por 30 a 35%, ou seja, 1/3 de tudo que é gasto no Brasil em relação à saúde e ao tratamento de doenças. Estudos mostram, gente, em média, que as pessoas idosas, principalmente acima de 70 anos, têm de 2 a 4 doenças e tomam pelo menos 5 medicamentos diferentes. Um outro capítulo muito triste, que a gente tem que falar em relação à terceira idade é justamente o problema da violência e dos maus tratos. Tá? São dados que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, mas que são estarrecedores e todos nós temos que ficar de olho e temos que denunciar. Primeiro dado muito importante: qual que é a maior vítima de violência e maus tratos na terceira idade? A maior vítima são as mulheres idosas, viúvas, separadas, que moram sozinhas. A segunda é o agressor. Quem que é o agressor? São familiares, gente. O principal agressor dessas mulheres idosas são seus próprios familiares, principalmente aquele filho que vem morar junto com ela. Aquele filho que separou, aquele filho que não consegue se manter na vida e que vai morar junto com a sua mãe e, infelizmente, também usufruir da pequena pensão que essa mãe tem. E o ambiente é justamente, como eu falei para vocês, na própria casa da pessoa idosa.
Só para você ter uma ideia, mais de 35 mil denúncias de violações dos direitos humanos contra pessoas idosas foram registradas no Brasil no ano passado, de 1º de janeiro a 2 de junho. Né? Como falei, no ano passado, em 2022, pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. E o que eles falam ali? Em mais de 87% dessas denúncias, dessas 35 mil denúncias, 30 mil denúncias, as violações ocorreram na casa onde a pessoa idosa mora. Entendeu? A casa onde a pessoa idosa mora. E segundo o ouvidor nacional dos direitos humanos, entre os agressores, os principais responsáveis pelas violações são principalmente os próprios filhos. Isso vai estar mais ou menos em torno de 50% das denúncias, os próprios filhos são os agressores. Depois, na sequência, vem os vizinhos e os netos, tá? Muito triste esse dado, é um dado oficial mostrado pelo governo federal, pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos. E quais seriam os 13 sinais, né, que a gente poderia detectar, né, em pessoas idosas que podem revelar maus tratos? Primeiro, hematoma na pele, olhos roxos, ferimentos inexplicados e quedas frequentes. Segundo, recusa do cuidador, do familiar, em deixar que a pessoa idosa fique sozinha com outras pessoas, para ela não falar, para ela não denunciar. Terceiro, procura de serviços de pronto-socorro, pronto atendimento, urgência, emergência, com muita frequência. O idoso se machuca muito, ele tem muitos problemas de saúde e vai toda hora na emergência. O quarto é a perda de peso e sinais de desnutrição. O quinto, óculos quebrados com frequência. O sexto, troca frequente de médico, ou seja, quando o médico percebe que o tratamento não está sendo direito, porque é negligência da família, então logo eles não voltam mais naquele médico e trocam de médico com muita frequência. Sétimo, roupas sujas, rasgada, aquela aparência de descuido. Oitavo, escara de decúbito, aqueles machucados que tem no bumbum, na região sacral, na coxa, em muitos lugares do corpo também, com sinais de tratamento inadequado. E nono, sinais de sonolência excessiva por uso de medicamentos sedativos. A família dá remédio para a pessoa idosa dormir e não incomodar. Em décimo, alterações de comportamento repentinas pela pessoa idosa, principalmente perante pessoas estranhas. Em 11º, a pessoa idosa fica confusa, mas que o familiar, né, o cuidador alega que não, é assim mesmo, essa pessoa está esclerosada, não tem nada para fazer, ou seja, negligência. Em 12º, doenças facilmente controláveis, como hipertensão, como diabetes, mas que não melhoram por falta de um tratamento adequado que a família poderia oferecer. E por último, finalmente, para os profissionais de saúde, repito, prestem atenção, finalmente para os profissionais de saúde que trabalham com urgência e emergência, em pronto-socorro, sempre pensar, sempre desconfiar de situações onde pessoas idosas se acidentam dentro da própria casa. Toda vez que houver um acidente dentro da própria casa, procure saber, né, procure entender, procure pesquisar, investigar se isso foi um acidente realmente ou se foi uma violência, se foi um maus tratos. E por isso, gente, que existe o Estatuto da Pessoa Idosa, existe o Estatuto do Idoso. Esses dois nomes são comuns, são nomes relativos à mesma coisa, tá? Primeiro, em 2003, foi dado como estatuto, quando foi iniciado, né, quando foi promulgada o Estatuto do Idoso, né, o nome ficou como Estatuto do Idoso e depois, em 2017, mais à frente, né, devido às mudanças, em vez de falar idoso como mulher e homem, a gente colocou, né, o Congresso Nacional mudou o nome para Estatuto da Pessoa Idosa. Mas tanto vale o Estatuto do Idoso quanto o Estatuto da Pessoa Idosa. E eles estão muito claros em mostrar que há uma série de direitos, né? A gente colocou aqui 11 direitos, que é o direito de envelhecer, de liberdade, respeito, de dignidade, direito a alimentos, direito à saúde, educação, cultura, esporte, lazer,
o exercício da atividade profissional, tem direito de trabalhar e aposentar-se com dignidade, moradia digna, transporte digno, né, gratuidade de transporte muitas vezes, a política de atendimento por ações governamentais e não governamentais que privilegia as pessoas idosas e principalmente aquelas com mais de 80 anos, o atendimento preferencial, como eu já disse para vocês, e o acesso facilitado à justiça. E todas as pessoas devem proteger, né, no Brasil todo, a dignidade da pessoa idosa, e nenhuma pessoa idosa pode sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo que qualquer descumprimento aos direitos da pessoa idosa será punido por lei, por detenção, por prisão, qual seja o problema de violência, qual seja a sua punição. O artigo 3º do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa Idosa, é muito interessante porque ele afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito e à convivência familiar. No seu parágrafo 2º, dentre os idosos, dentre as pessoas idosas, é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Essa é a redação de 2017 da Lei 3.466. E, finalmente, essa mesma lei alterou os artigos 3º, 15º, 71º da lei que a gente falou de 2003, né, que é a primeira lei do Estatuto do Idoso, né, a Lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências, a fim, como eu já disse para vocês, de restabelecer a prioridade especial, principalmente às pessoas com mais de 80 anos. E a gente poderia falar muito mais sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, mas vocês, nossos alunos do curso Cuidar de Idosos, vão ganhar um livro todo especial, né, chamado Pequeno Guia Entendendo o Estatuto da Pessoa Idosa, onde eu explico cada capítulo, cada detalhe dessa importante lei de vitória, né, de reconhecimento dos direitos das pessoas idosas, principalmente com mais de 80 anos. E trabalhar em equipe, gente, é muito importante, tá? Trabalhar com pessoas idosas, trabalhar com pessoas com mais de 60 anos e principalmente com aquelas pessoas com mais de 80 anos, é trabalhar em equipe, trabalhar um atendimento multidisciplinar. Né? Não é o médico sozinho, não vai fazer muita diferença, tá? A medicina, a consulta sozinho faz pouco nesse caso. Então nós precisamos ter um trabalho com uma equipe multidisciplinar, e quanto mais multidisciplinar for essa equipe no atendimento, né, à saúde da pessoa idosa, melhor será o cuidado. Então, a medicina, a enfermagem, a psicologia, a educação física, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a nutrição, os nutricionistas, né, as pessoas cuidadoras, tanto familiar como cuidadores profissionais, o serviço social, a odontologia, o direito, a terapia ocupacional, ou seja, todos trabalhando, isso aí deveria ser, né, o mantra que deveria estar em todo centro de saúde no Brasil todo, em todos os hospitais, trabalhar em equipe para atender as pessoas mais idosas. É assim que funciona e é assim que as pessoas são mais bem tratadas e atendidas. E por final, gente, nós vamos falar, né, terminando esse primeiro módulo, onde falamos sobre o envelhecimento no Brasil e falamos também sobre as principais consequências do envelhecimento na vida das pessoas idosas. Nós falaremos de um poema, nós declamaremos um poema de Mário Quintana chamado A Vida. A vida são deveres que nós torcemos para fazer em casa. De repente, quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira.
Quando se vê, já terminou o ano e quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava no relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que infelizmente não voltará mais. Mário Quintana. Assim terminamos o módulo 1 de nosso curso Cuidar de Idosos. Vocês estão de parabéns, já preencheram, já cumpriram 16% do nosso curso. Vamos agora para o módulo 2 do curso Cuidar de Idosos, que terá como tema o cuidado, o cuidador familiar e o cuidador profissional de pessoas idosas dependentes. Até lá!